Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o livro de número 1 e a nossa aula hoje é a de número 13, que vem sob o título Os Discípulos de Jesus, tendo como objetivos identificar as características dos verdadeiros discípulos de Jesus e destacar os pontos mais importantes da missão dos 70 discípulos e dos 500 da Galileia. Mas antes de nós iniciarmos aqui a nossa aula de hoje, eu convido vocês para que já agora no início do vídeo curtam aqui o nosso material, para que não esqueçam de curtir depois, porque como vocês sabem, meus queridos, é muito importante que a gente curta para que o algoritmo do YouTube entenda que esse material é bom para nós e partilhe com outras pessoas. E assim também, meus queridos e minhas queridas, vocês me auxiliam valorizando o meu trabalho, que é com bastante dedicação e carinho por todos vocês, partilhando aqui essas bênçãos, para que nós todos juntos possamos crescer e andar nos caminhos de evolução, ok? Então me ajude a alcançar o maior número de pessoas possível e também me estimule a prosseguir o meu trabalho aqui com vocês, curtindo esse vídeo, ok? Agradeço muito e vamos então ao nosso material da aula de hoje. Os discípulos do Cristo. O termo discípulo, significando literalmente aluno, aparece no Novo Testamento somente nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. De emprego, em particular, para identificar os 12 apóstolos, designa em geral a ampla variedade dos seguidores de Jesus. Entretanto, nem todos os seguidores do Cristo se constituíram em seus legítimos discípulos, aceitando a mensagem cristã e colocando-se a serviço de Jesus. Grande parte da população seguia o Mestre em busca de alívio dos problemas que lhes afligiam a existência. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: Vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia que lhe ouviram diretamente os ensinos e morredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações e os seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo pela pureza de costumes e por conduta retilínea e exemplar. Ao lado das criaturas que seguiam o Mestre em busca de alívio para os seus males, havia os servidores fiéis que abraçaram de corpo e alma a causa do Cristo, conforme rezam as Escrituras e a tradição. Em todas as épocas renasceram no planeta discípulos sinceros de Jesus, almas valorosas que, em razão do trabalho por elas desenvolvido, se constituíram em guardiões e disseminadores da mensagem cristã, estimulando o progresso da humanidade ao longo dos séculos. Deus só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas o Mestre
há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Neste sentido, o verdadeiro missionário justifica-se pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. E como poderemos nos transformar em legítimos discípulos do Cristo? O que é necessário fazer? É o próprio Jesus que nos ensina. Ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa aos companheiros quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda os adversários. Não condenes, para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade te não tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo, alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres, e segue-me os passos no calvário do suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Percebemos assim que a existência de cada servidor fiel se resume na adoção de um determinado tipo de conduta que o caracteriza como homem de bem. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Os discípulos e sua missão. A missão dos 70 discípulos da Galileia. Lucas nos relata que após a transfiguração no Tabor e a cura de um epilético obsidiado, Jesus designou 70 discípulos, alguns códices,
como a Bíblia de Jerusalém mencionam 72, que deveriam anunciar os ensinamentos de Jesus, fornecendo-lhes instruções precisas de como deveriam agir. Primeiramente mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Isto está em Lucas capítulo 10, versículo 1. Asseverou que os enviava como cordeiros aos lobos. Isto está em Lucas capítulo 10, versículo 3. Orientou-lhes: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isto está em Lucas capítulo 10, versículo 4. Instruiu-os como proceder ao chegar a uma residência. Onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Isto está escrito em Lucas capítulo 10, do versículo 5 ao 7. Esclareceu-lhes agir como hóspedes educados, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Isto está em Lucas capítulo 10, versículo 8. Pediu-lhes: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Isto está em Lucas capítulo 10, versículos do 9 ao 11. Informou-lhe ainda: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isto está em Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas nos esclarece também que o empreendimento dos 70 discípulos foi coroado de êxito, que retornaram felizes, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isto está em Lucas capítulo 10, versículos do 17 ao 19. Jesus, porém, os alertou: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Isto está em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Gente, só um adendo aqui para que fique muito, muito claro. O Espiritismo não adota a ideia do mito do Satanás, do diabo. Por quê? A palavra Satanás, sendo aí traduzida para a nossa língua, vai significar Satanás ou diabo, inimigo. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos, certo? Então é uma questão de tradução. E esses espíritos aqui que os apóstolos chamavam de demônios, que se sujeitavam a eles, são aqueles irmãos menos favorecidos de inteligência, que são ainda ignorantes, que ainda estão nas zonas trevosas, ainda estão na prática do mal, ok? Então não existe o diabo e não existe os demônios, no sentido literal que é dito do conhecimento geral, ok? Existem espíritos que ainda estão no mal, que ainda estão nas trevas, que ainda estão nas práticas trevosas, mas que um dia também evoluirão, porque todos nós fomos criados para evoluir,
Ok, queridos? Isto precisa ficar muito claro para que a gente compreenda que não existem esses seres criados para uma eternidade no mal, porque Deus não seria Deus se Ele fosse um criador de seres e de filhos dele que se perderam e Ele então relegou ao mal eterno. Deus é justiça e amor, ok? Então é preciso que a gente tenha essa clareza no nosso coração. As palavras diabo, Satanás e demônio eram utilizadas segundo a tradução deles, que lá eles utilizavam, e então quando é traduzido para nós, é mal compreendido, especialmente por algumas crenças, algumas religiões que tornam esses seres reais, mas eles eram ali seres iguais a nós, que se perderam no mal, irmãos que estão perdidos no mal e que um dia também evoluirão, ok? Só para ficar muito claro, para que a gente compreenda bem essa parte. Então, prosseguindo a nossa leitura. Percebe-se neste texto do Evangelho que, a despeito de ser Jesus o governador espiritual do planeta, não dispensa a cooperação de servidores, que, à semelhança de batedores, seguem à frente, anunciando a boa nova. Jesus não prescinde da participação de outros espíritos de condição espiritual inferior a dele para o desenvolvimento da sua tarefa. Em tarefa de redenção espiritual de elevado porte, faz-se acompanhar de uma falange invisível e de um punhado de homens e mulheres carregando consigo conquistas e débitos espirituais. Atua em conjunto, investindo no potencial do grupo, ainda que reconhecesse suas fragilidades. Dá o apoio, mas deixa que cada um cumpra a cota de serviço necessária ao processo de crescimento individual e coletivo. Outro ponto relevante, evidenciado nessa passagem evangélica, diz respeito às instruções de Jesus, que ele transmitiu aos seus discípulos. O Mestre não se limita a dizer-lhes o que fazes, mas também o como fazes, tendo em vista as diferentes situações que surgiriam na execução do trabalho. O êxito da missão foi assim garantido tanto pelas sábias orientações prestadas pelo Senhor, quanto pelo esforço dos discípulos em cumpri-las. Os grandes operários da espiritualidade, cheios de coragem e de austeridade, sulcaram as estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia, sem se preocuparem com haveres, com roupas, com bolsas, com alforjes, nem com sandálias, no cumprimento das ordens que receberam, já curando enfermos e levando a paz às multidões sufocadas pelas tribulações, já anunciando a viva voz e sem desejar outros valores a chegada do reino de Deus que deveria dominar os corações. É, pois, necessário o desenvolvimento de valores morais para sermos considerados discípulos de Jesus. Desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, humildade, amor. A lição evangélica nos faz refletir também sobre a carência de liderança positiva no mundo atual. As pessoas em geral estão muito envolvidas com a aquisição de bens transitórios. A ausência de objetivos superiores é um dos grandes males humanos. Estacionados na rotina, os homens tendem a preocupar-se com ninharias, emprestando demasiada importância a acontecimentos banais, a fenômenos naturais de desgaste orgânico e a procedimento alheio, transformando-se em eternos inquietos, em doentes crônicos e amigos da maledicência. Quando resolvem mudar, não cogitam de olhar para o alto. Preferem descer aos pés do chão, resvalando para a inconsequência e o vício. Em razão da nossa acanhada evolução moral e intelectual,
ainda nos empenhamos em servir a Jesus por meio de práticas exteriores, adiando para o grande amanhã a verdadeira transformação íntima. Também nós, sensibilizados com os propósitos de elevação, permanecemos vinculados aos dispositivos da Boa Nova. No entanto, aguarda o Mestre que as atitudes exteriores de seus seguidores possam um dia acionarem-se objetivamente, desprendendo seus corações das imantações milenares mediante decisiva disposição de se elevarem espiritualmente. A missão dos 500 discípulos da Galileia. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos, como quem querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Mas ao pé do monte onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Numa tarde de azul profundo e reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam de neve dos repetidos invernos da vida. As tradições cristãs nos relatam que naquele dia Jesus apareceu a aproximadamente 500 pessoas, denominadas mais tarde de os 500 da Galileia, prestando-lhes os seguintes esclarecimentos. Amados, eis que retorno à vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino, de concórdia e justiça, se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Assinalando na mente e no coração os seus ensinamentos imorredouros e voltando a olhar para o futuro, o Mestre lhes alerta. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal.
Vossas sendas estarão repletas de fantasmas, de aniquilamento e de visões da morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhes dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos o vosso símbolo, a cruz o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Mas no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. Prosseguindo nas suas orientações, Jesus enfatiza: Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo onde teremos que vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Esclarece-nos o espírito Humberto de Campos que, a partir daquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galiléia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz por meio dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade da humanidade, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e das belezas do céu, e no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo,
formam a caravana sublime, que nunca se dissolverá. Cedo ou tarde, a humanidade terá que optar por Jesus, mantendo-se fiel ao seu Evangelho. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? A respeito deste assunto, relata ainda o espírito Humberto de Campos, que em diálogo com Jesus, Judas Tadeu inquiriu do mestre: de que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus na face deste mundo? A resposta de Jesus, luminosa e firme, como não poderia deixar de ser, foi: em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu Pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração fiel a seu Pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor na qual haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota de água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Esses edificantes esclarecimentos nos conduzem a outro diálogo de Jesus com um dos apóstolos, no caso, com André. Este apóstolo perguntou a Jesus: como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Obteve do Senhor a seguinte resposta à sua indagação: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Linda aula, não é mesmo, meus queridos e minhas queridas? Falando aqui dos discípulos do Senhor, que somos todos nós, não é mesmo? E que precisamos, então, manter fidelidade, manter elevados os nossos pensamentos, atitudes e palavras no dia a dia, agindo com coerência, com bondade, com generosidade, sempre perdoando o nosso irmão que tenha errado conosco, recordando que nós também erramos e que também desejaríamos ser perdoados quando erramos,
e sempre praticando o bem em todas as situações, recordando que todos nós fomos comissionados pelo Cristo para espalhar o bem pela terra. O Evangelho do Senhor, que é a boa nova dele espalhada, é o amor na prática, do dia a dia, é a justiça, é o bem. Isso é o Evangelho do Senhor, independente da religião que estejamos vivenciando neste momento, independente da caminhada que estejamos fazendo, porque todos nós somos comissionados pelo Senhor. Basta que nós tomemos esse chamado amado no nosso coração. Nem sempre é fácil, meus queridos, praticarmos o bem, especialmente no mundo em que vivemos, em que as pessoas estão tão voltadas para a carnalidade e para apenas angariar bens materiais. Mas ainda há muitos corações que estão sim desejosos de servir o bem, praticando o bem nessa terra que tanto precisa de amparo, de acolhimento para cada um de nós que estamos aqui em provas e expiações. Então que nós possamos ser esses discípulos do Senhor, através das nossas práticas amorosas no nosso dia a dia, da nossa conscientização, da nossa diligência em nos auto-organizarmos para irmos curando as nossas debilidades, sanando os nossos erros, para que possamos nos elevar um pouco mais e assim auxiliar também a todos aqueles que estão ao nosso redor. E que não nos esqueçamos dessa última pregação aqui, dessa última fala do Senhor Jesus Cristo a André, que também serve para todos nós. Se estivermos doentes, como fazemos para servir ao Senhor? Existem várias formas. Se os nossos males são nas mãos, podemos servir com os nossos olhos e ouvidos, com os nossos pés. Se os nossos males são nos pés ou nas pernas, que nós não podemos andar, não podemos nos mover, podemos servir com a nossa palavra, com o nosso diálogo, com a nossa escuta. Se nós não podemos ouvir, não podemos falar, não podemos andar, não podemos nos mover, podemos ainda servir ao Senhor com a nossa coragem, com a nossa paciência, servindo assim de estímulo a todos que estão ao nosso redor. Sempre há, meus queridos, uma forma de servir ao Senhor e a sua obra do bem e do amor, da justiça e da benignidade eterna que sobrevive sempre sobre todos nós. Que sejamos aí os plantadores, os semeadores do bem, da luz e do amor de Deus, junto a Jesus Cristo, a Maria Santíssima e a todos os benfeitores espirituais, que nos estimulam a fazermos a nossa parte com dedicação por onde andarmos e do nosso jeito, mesmo dentro da nossa simplicidade, porque para Deus todo ato de amor é muito, muito valorizado. Então, meus queridos, vamos assim encerrando o nosso estudo de hoje. Lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos compartilhar o EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Todas as terças-feiras, minhas queridas amigas, manas, amadas mulheres maravilhosas que acompanham aqui o nosso canal, venham estar comigo aqui às 19 horas nas terças-feiras, para que juntas possamos partilhar o Reflexão de Empoderamento, que é uma série muito especial ao nosso coração e à nossa psique feminina, para que juntas possamos nos empoderar e possamos ir dia após dia nos conectando à nossa feminilidade, aos nossos poderes naturais como mulheres. Nas quartas-feiras, às 21 horas, temos aqui, meus queridos e queridas, o nosso Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e toda a sua comitiva espiritual a virem estar conosco abençoando os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do Momento do Passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores espirituais, todos a serviço do bem e do amor de Jesus Cristo,
para nos ofertarem o passe e renovarem as nossas energias. Assim sendo, queridos, com uma oração muito singela, muito simples, mas muito amorosa, me despeço de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, nosso querido companheiro sempre fiel, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, que nos leva sempre pela mão até Jesus, e que os nossos queridos companheiros e benfeitores espirituais possam sempre continuar nos estimulando ao bem como fazem durante todo o tempo, e que nós, com estudo, dedicação, boa vontade e prática do bem que temos recebido, possamos prosseguir a nossa jornada evolutiva, sempre na prática da caridade e da amorosidade para com todos que também estiverem ao nosso redor, enviados por Deus para nos auxiliarem, mesmo aqueles que são mais difíceis, porque eles também nos dão lições para a vida e para o nosso crescimento. E que assim seja e assim se faça. Que vivamos com gratidão e que prossigamos nessa unidade, meus queridos. Deixo então um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando sempre, sempre que haja em nossos caminhos muita paz e harmonia. Tchau, tchau, queridos e queridas. Até o nosso próximo encontro.